Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, tô aqui. Pra onde a gente virar aqui vai ter coisa do Botafogo, né? Então, enfim, tem muito o que fazer, não. Tô aqui diretamente do Engenhão, onde o Fluminense tomou 4-2 do Vasco. Se você quiser deixar um like aí embaixo, eu te agradeço. O like é pela nossa cobertura, não é pelo desempenho do Fluminense. Mas pode se inscrever aqui também no Raiz Tricolor, dar essa moral pra gente. Cara, vamos lá. Tem algumas notícias que são importantes nesse vídeo, então peço que você preste atenção, porque eu tô lançando aqui já o mais rápido possível. A gente acabou a live agora há pouquinho, a galera já foi embora, né? Você vê aqui, não tem absolutamente ninguém aqui. Vamos lá, tá? A gente começa atualizando de cara que não é churrascaria ruim, aquele lugar, aquele rodízio fraco que você vai, que eles guardam melhor quando você já tá cheio pra ninguém comer a carne cara. Atualização, John Arias e Germancano. Primeiro sobre John Arias. A informação que a gente recebeu por aqui, enfim, falando com a assessoria do Fluminense, trocando uma ideia e tal, é de que até na coletiva também o Eduardo Barros, que estava hoje aqui representando o Fernando Diniz, ele fala que John Arias sofreu uma entorse no tornozelo. Então ele sentiu o tornozelo, foi diagnosticado com isso, mas a gravidade e o tamanho do problema só vai ser reportado daqui a um tempo. Vai ter que fazer os exames quando chegar no CT, vai ter que... Enfim, não tem como falar nada por agora. A verdade é essa, o ponto é esse. A forma como o John Arias saiu andando, tem um vídeo aí até que o Marcelo Neves postou aí também no Twitter, que eu tô botando aí na tela pra vocês agora. A forma como ele sai andando diz que pode ser, o problema pelo menos parece ser menos grave do que o do Alexander lá em BH, por exemplo. A gente estava lá em BH também. Eu acabei vendo a saída do Alexander lá, nem se compara. Óbvio que o do Alexander foi no joelho, o John Arias foi no tornozelo, mas assim, saiu. E acho que é relevante a gente discutir sério sobre questão de gramado sintético. Gabriel, mas não. Se essa lesão do John Arias fosse naquele gramado horroroso do Maracanã, tava todo mundo falando sobre a questão de jogar em gramados horrorosos. A gente tem que falar sobre a quantidade. Da última vez que o Fluminense jogou aqui, no Engenhão também, teve lesão em gramado sintético do Felipe Melo saindo com 20 minutos de jogo. Gabriel, mas não faz mal. Eu não sei se faz mal, não sei se faz bem. A gente não sabe, a gente não tem um estudo prático sobre isso. Enfim, dito isso sobre o John Arias, é óbvio que dane-se quanto tempo ele vai ficar de fora. Ele tem que estar pronto para daqui a uma semana e meia jogar contra o Internacional. São 10 dias aí que ele tem para se recuperar. Esse é o fato. Sobre Germancano, que é o outro também que saiu mostrou aqui pra galera também a pancada que tomou no calcanhar. Aparentemente foi só uma pancada, um corte, mas não teve nenhum problema, não vai ter um problema mais grave ali com o Germancano, não. A gente vai ver agora na coletiva, o Eduardo Barros foi quem deu a coletiva, e teve 3 respostas que foram interessantes do Eduardo Barros aqui na coletiva no estádio Newton Santos, né, no Engenhão. Uma delas é sobre poupar. Trocando uma ideia aqui também com a galera, a chance do Fluminense poupar contra o Cruzeiro eu já sabia que era uma chance considerável de poupar. Principalmente jogadores como esses jogadores mais importantes e relevantes do Fluminense. Lembrando, o Fluminense joga contra o Cruzeiro na quarta, no Maracanã, e joga contra o Internacional na outra quarta também no Maracanã. E essa resposta aí do Eduardo Barros deu a entender também que foi que vai poupar. E aí depois eu já vou emendar com outra resposta do Eduardo Barros sobre a questão da arbitragem e das falhas da zaga. O resultado, as bolas aéreas. Você acredita que isso teve influência ou não no resultado? Se eu discordo de quem? Desculpe. Do Nino. Na saída de campo ele falou que não acredita que o problema tenha sido as bolas aéreas. A minha análise do resultado, ela tem que incluir, infelizmente, mais um erro do VAR contra a nossa equipe. Um lance capital no primeiro tempo, numa saída de jogo nossa. Uma falta difícil para a arbitragem no campo, dada a velocidade do lance. Mas, com todos os recursos que nós temos à disposição para qualificar o jogo, o VAR não pode deixar de analisar o lance com critério. Há tanto uma carga nas costas do Cano, mas principalmente há um pisão no pé esquerdo, no calcanhar do Cano, que é o lance faltoso. E é por isso que ele sai
na sequência do lance, rolando de dor. Porque quem tiver a oportunidade de ver a imagem do calcanhar do Cano, vai ver que ali não tem simulação. E se não tem simulação, talvez a arbitragem, o que deveria ter feito, como fez no segundo tempo, num lance, numa disputa aérea que houve entre o Martinelli, não sei se foi com o Vegetti, que o Vegetti cai, e seria uma oportunidade da gente contra-atacar, só que o Klaus para o lance. Por que ele não procedeu da mesma forma no primeiro tempo, e no segundo tempo ele procedeu? Eu não vou cobrar o Vasco para um lance de fair play, mas eu vou cobrar a arbitragem e o VAR por um erro duplo. Porque o Cano não é um jogador que simula, e existem jogadores que simulam com frequência, não é o caso do nosso jogador, e o VAR tem que usar os recursos tecnológicos que tem à disposição para não errar. Então a minha análise da partida começa a partir daí. O Vasco tem os méritos, e o Vasco foi eficiente, sim, no jogo aéreo. Eu ainda não vi a entrevista do Nino. E aí, a partir disso, existem as nossas inúmeras falhas defensivas no jogo de hoje, que a gente precisa corrigir para a sequência da temporada. Do Fluminense contra o jogo do Cruzeiro, você vai tentar preservar para a Libertadores ou vai com força máxima, pensando nessa reta final aí de temporada? Nós temos uma semana aberta após o jogo contra o Cruzeiro e, obviamente, que a gente não vai correr nenhum risco clínico pensando no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, mas a gente vai sim com os jogadores que estiverem à disposição, em boas condições, com o melhor Fluminense que a gente puder levar para o jogo contra o Cruzeiro. Sobre as falhas da zaga, porque o Nino saiu de campo falando que não teve problema na bola aérea, que essa é uma análise rasa, mas teve, né? O Eduardo Barros, inclusive, concorda com esse ponto. Sobre o Rafael Caos, né? Porque a gente tem que chamar ele pelo nome certo, Rafael Caos. O jogo que ele apita é um caos. Sobre o Rafael Caos, tem essa imagem aí do Germancano, dele sendo pisado, e foi uma falta. Eu não vou entrar no mérito de discutir totalmente o VAR, porque aí você vai ter uma discussão se o VAR deveria ter entrado. O Rafael Caos interpretou no campo uma coisa, e o VAR pode entrar ou não. Não vou isentar o VAR, mas não vou entrar no mérito. Por quê? Porque era pro Rafael Caos ter marcado a falta, pô. E ele fica com esse negócio, quem assistiu meu pré-jogo sabe, que eu já falei isso tantas vezes, eu não vou nem me repetir aqui não pro vídeo não ficar longo. Ele fica com esse negócio de não marcar falta. Ele não marca falta, e aí fica os comentaristas tudo elogiando. Ai, porque ele não marca qualquer faltinha. Não, ele não deixa de marcar falta. É falta que ele deixa de marcar. E aí todo jogo dele tem gente lesionada e confusão. Enfim, bizarro. O Lima também falou aqui na zona mista, falou na nossa super live pós-jogo, né, do Raiz Tricolor e do canal do Lessa. Você vê as principais declarações do Lima aí agora. E quando as declarações do Lima acabarem, o vídeo também acabou. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Forma um banho de água fria em vocês, porque iniciar o jogo também, como foi na segunda etapa, correr atrás e conseguir um empate, logo depois sofrer um gol, fica meio complicado. Né? Não, a gente já saiu atrás várias vezes. Nossa, grandes jogadores, né? A gente tem total condições de reverter o placar, mas infelizmente hoje não aconteceu. Como eu falei, grandes erros nossos que a gente tem que corrigir. E agora é ver os erros que aconteceu e não cometer mais. A última vez que o Fluminense tinha sofrido 4 gols tinha sido na partida contra o Fortaleza, lá no Castelão. O que você explica essa defesa um pouco abaixo hoje no jogo? Então, complicado, né? Tomar 4 gols, né? Não tem nem o que falar. Foi o que eu falei, vamos corrigir os erros. Grandes erros que a gente teve, né? O Diniz cobra bastante para não tomar esses gols bobos. Né? Quando a gente acha que não vai acontecer nada, acaba acontecendo, mas agora é seguir. Vamos trabalhar. Deus, que agora temos o Cruzeiro pela frente. O Fluminense faz essa alteração de usar o André na zaga para ter mais posse de bola, mais controle do jogo e ser mais ofensivo, muitas vezes em várias partidas. Hoje aconteceu de novo e o Fluminense conseguiu produzir muito, mas é claro que quando você perde um jogador da posição ali na zaga, mesmo o André sendo muito bom defensivamente, você cria uma vulnerabilidade. É preciso, assim, estudar melhor, assim, vocês entenderem melhor como isso deve acontecer nas partidas e os riscos que vocês estão correndo quando esse tipo de alteração é feita? O Diniz sabe, como o Edu que estava no comando hoje, sabe muito bem o que faz. Então, várias vezes a gente fez esse
Colocar o André na zaga, várias vezes deu certo, uma vez que dá errado, todo mundo já vai falar muitas merdas, mas acontece. Não é né? mesmo, só perguntando sim, se tem alguma sim. influência, se vocês precisam trabalhar mais isso. Não, a gente trabalha todo dia, todas as formas, enfim. Agora é seguir. O Diniz sabe o que faz, um cara muito inteligente, mas agora é seguir. Se ele for fazer novamente, a gente sabe o que tem que fazer. Foi o que eu falei, hoje teve grandes erros, bola parada, que a gente não estava cometendo. Agora vamos corrigir e seguir em frente. E assim, só para completar meu raciocínio, assim, é que o Fluminense, quando joga dessa forma, cria uma responsabilidade ofensiva maior. Precisa fazer mais na frente, porque você vai ter naturalmente uma vulnerabilidade um pouco maior atrás, sem ter o jogador da posição originalmente ali. Sim, foi o que a gente fala, é coragem, não ter medo. Jogar para frente, buscar a vitória sempre. Uma hora ou outra, infelizmente, dá errado, mas a gente trabalha firme para não acontecer. Infelizmente, hoje aconteceu. Agora é seguir. Vamos ver os erros, como eu falei, e seguir trabalhando.